Vida é cruel, né? Não sei isso aí. Vida é muito terrível. Ó, galerinha! Primeiro, é natural, tá confuso. De repente cai de paraquedas na tua vida uma fórmula nova. E aí a gente aplica ela, né? Cheio de preocupações, não entendendo ainda o que nós estamos fazendo. Eu mesmo te confesso sempre que volta e meia eu demorava 1, 2 anos para sair lá no fundo do meu coração algum conceito físico. E isso porque eu gostava da brincadeira e quis ficar raciocinando anos sobre os assuntos. Muitos de vocês, depois do terceirão, nunca mais verão física. E é possível que não dê tempo a alguns de vocês de entender no fundo do coração o que é uma pressão, né? O que é uma densidade, o que é uma massa específica, o que é uma profundidade. Profundidade talvez não, né? O que significa mesmo a aceleração da gravidade ser 10 metros por segundo ao quadrado? Então, às vezes, demora anos para a gente conceber essas coisas. Eu mostrei para vocês a origem dessa fórmula, P igual a P0 mais ρ vezes G vezes H. Até confessei que eu prefiro dizer que P igual a P0 mais μg hoje, certo? Eu gosto de usar o μ no lugar do ρ. Como o vestibular da UFSC tem usado o ρ nos últimos anos, eu tenho acostumado a galera a usar o ρ para no vestibular da UFSC não se assustar lá com o formulário. Olha que questãozinha bobinha, porém ilustrativa. Convido o aluno a entender o que está acontecendo, cara. Essa questão ela é boba, mas ela te faz refletir e falar assim, ó. É mesmo, que óbvio que está acontecendo. Ela está querendo te mostrar por que a fórmula funciona tão bem. Porque eu deduzi matematicamente a fórmula para vocês. E vocês viram, não teve nada de absurdo numa passagem ou outra da fórmula. O problema é que meu professor deduziu a fórmula para mim e eu fiz assim, ó, foda-se. Ele ia tentar confirmar as ideias que a fórmula me apresentava ali na frente e eu não acreditava. Meu coração não aceitava aquilo. Essa questão tenta destruir esse preconceito que nós temos às vezes com algumas coisas. Dá uma olhada. Quem sabe nadar e teve a oportunidade de mergulhar em uma piscina funda, provavelmente experimentou descer e tocar o último azulejo. Isso é clássico, né? Jamais vou esquecer uma vez que eu tive a oportunidade de ir em uma piscina de 5 metros de profundidade. Eu me matei para ir lá embaixo encostar no azulejo. Minha cabeça parecia que explodia, meu tímpano parecia que ia rebentar. A dor no ouvido era enorme. E era só 5 metrinhos de profundidade, cara. Bem desafiador foi. No trajeto, a pressão da água pode provocar tanto uma pequena sensação incômoda na orelha, quanto em alguns casos dor. No meu caso. Admitindo que a profundidade total seja de 5 metros, uma coincidência, a densidade da água seja 10 na 3 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, faça o que se pede. Letra A. Calcule as pressões hidrostáticas exercidas pela água nos pontos indicados no quadro. Ponto A, superfície. 0 metros então. Meu Deus! Engraçado, teve gente que veio me perguntar como calcular, mas engraçado, né, que tinha na tabela a fórmula, tudo prontinho pra ti. Tu vê, se tu não conseguiu fazer, não é porque tu não sabia, é porque tu amarelou. Em vez de tu ler uma segunda vez como um brasileiro guerreiro, tu achou mais fácil. Professor, como é mesmo? Quando eu vou ali e te conto, e tu tá ali sentadão, confortável, eu vou lá e te conto, é assim, amigo. Aí tu fala, claro, e tu faz, não aprendesse nada. Quando tu fica, deixa eu ler de novo. Tá ali a forma. Aí tu aprendeu. Que engraçado, né, cara? Quando eu te dou de mão beijada na boquinha, não aprende nada, teu cérebro não se esforça. Quando tu tem que ir lá e fazer uma sinapse na base da marra e entendi. Teu cérebro ficou mais poderoso naquela hora. Quem que diz isso? Os estudos sobre educação, não é o professor Otávio. Então era só jogar na forma. Rho é a densidade ou massa específica, 10 na 3. Gravidade, 10. Profundidade, 0. Que multiplicando deu assustador. Quando for 1, tu bota 1 no lugar do 0. 10 na 3 vezes 10? 10 na 4. 10 na 4 com a correção da tarefa. Tu tinha que ter percebido isso mesmo que tu não tenha feito. Então 10 na 4 vezes 1, 1 vezes 10 na 4. Bota 2. 2 vezes 10 na 4. É assustador. 3 vezes 10 na 4. É inacreditável. E outra, tu vê que era para fazer rápido, não era para ficar se enrolando. Era para fazer em menos de 1 minuto. Porque a questão estava te dizendo que era para fazer, meu querido. Assustador. Professor, eu não
consegui, não tô ficando bravo contigo, eu tô te falando que se tu tivesse tentado de verdade, tu não precisaria me chamar para fazer essa tabela. Tava tudo ali para ti, tudo, tudo. Então, por favor, certo? Tentem mais vezes, sejam mais guerreiros. Utilizando os dados obtidos no quadro, calcule a diferença. Para quem não lembra, a diferença é uma subtração. Depressão entre os pontos B e F. O ponto F está aqui, ó. 5 vezes 10 na 4. Menos ponto B. Deixa eu ver onde é que está o ponto B. 1 vezes 10 na 4. Então a diferença é 4 vezes 10 na 4. Pascal. Tranquilo pra caramba. Só para ficar elegante. Ah, já estava Pascal. Nem precisava ter botado Pascal, porque na própria tabela já estava dizendo que era Pascal. A diferença, gente, entre o ponto F e o ponto B, olha como estava tudo na cara, explícito, não tinha pegadinha nenhuma, zero pegadinha. Não consegui, professor, só mostra que tu está lendo muito mal, que aí tu está dentro daquela galera que é analfabeto funcional, que lê e que não entende o que lê. Ah, professor, estou sendo realista, porra, utilizando os dados obtidos no quadro, calcule a diferença. Porra! Tu quer mais explícito que isso, meu querido? Me perdoa, não existe trabalho entre o céu e a terra que exija menos do que um raciocínio bobo como esse. Ler, interpretar e agir. Estava muito fácil até aqui. Letra C. Tu vê, eu estou fazendo a questão e estou interagindo com a questão. Qualquer coisa eu volto e leio de novo. Agora, utilizando a equação destinada ao cálculo da diferença de pressão, e ele já lasca a equação aqui, ρ vezes G vezes H, calcule a mesma diferença da pressão solicitada no item anterior. Engraçado, ele quer uma diferença de pressão, é? Qual é a densidade da água? 10 na 3, gravidade? 10. Mas já que é um H que está ali, é uma profundidade. Só que deixa eu voltar. Antes eu fiz a profundidade do ponto B, que estava a 1 metro, até o ponto F, que estava a 5 metros. E de 1 metro até 5 metros tem que distância, que altura, que profundidade? 4. Então, ó, o H é o 5 menos o 1, que dá o 4. Variação de pressão, 10 na 3 vezes 10, 10 na 4. Com o 4, 4 vezes 10 na 4 Pascal. Ah, que interessante, cara, ó. Calcular na marra as pressões, como a tabela fez, e depois fazer uma diferença de pressão entre um lugar e outro, é o mesmo que usar a fórmula uma vez só, e no lugar do H, usar as diferenças entre as alturas de líquido, ou as profundidades. Olha como a questão está te levando a concluir que a fórmula é honesta, que a fórmula de fato funciona. Era esse o objetivo da questão. Mas eu quero que tu faça consciente, não que tu faça por fazer. Isso exige esforço, exige discussão. Por isso algumas pessoas me chamavam certo, a conta estava certa. A pessoa estava insegura. E eu olhava, não, cara, tá tudo certinho, toca a ficha, vai embora. Então, normal ficar inseguro, mas dava para fazer, dava para fazer. Letra D. Comparando os itens B e C, olha só, o cara acabou de fazer tu calcular. Aí ele fala para tu comparar. Complete os espaços a seguir de maneira a tornar a frase verdadeira do ponto de vista físico. Para calcular a diferença de pressão entre dois pontos, pode-se tanto em cada ponto e depois, blá blá blá, a menor da maior. E aí, pode-se tanto assim, subtrair, no segundo espaço subtrair, no primeiro. Para calcular a diferença de pressão entre dois pontos, pode-se tanto blá 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 em cada ponto e depois blá 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 a menor da maior, quanto usar a equação blá blá blá. Então são 3 espaços para completar. Alguém arrisca? Pode errar, estamos aqui para errar juntos. É o que tu fez antes. É o que tu acabou de fazer nas questões anteriores. Diminuir, teve uma hora que a gente diminuiu, não foi? Subtrair, né? Teve uma hora que a gente subtraiu. Primeiro a gente fez o quê? Em cada ponto. A gente fez, como é que eu achei os 5 vezes 10 na 4? Eu calculei, não foi? Calculei a pressão no ponto F,
calculei a pressão no ponto B e depois eu... Isso, então deixa eu ver. Pode-se tanto calcular em cada ponto e depois subtrair. Foi o que nós fizemos. A menor da maior. Quanto usar a equação? Qual foi a equação que nós usamos? Delta P igual Rho vezes G. Isso, a fórmula que a própria item anterior te sugeriu. Ele está meio que te obrigando a concluir aquilo que ficou lógico, né? Que a gente podia calcular as pressões em cada lugar e depois subtraí-las, ou jogar na fórmula já para calcular a diferença de pressão, tomando cuidado que nesse caso o H é a diferença de profundidade, diferença de altura, se tu preferir, que fornece diretamente a diferença procurada. Beleza. Letra E. Baseando-se nas informações do quadro da página anterior, construa um gráfico da pressão hidrostática em Pascal em função da profundidade em metros. Tem um detalhe diferente do meu gráfico para o gráfico da apostila que eu queria que vocês percebessem. Tá 1 e não 1 vezes 10 na 4. Isso, ali tá 1 vezes 10 na 4, 2 vezes 10 na 4, no meu não? Não, tá ali em cima de 10. Ah, tá vendo como se faz no vestibular? No vestibular a gente não coloca na cara do aluno que tá tudo aqui vezes 10 na 4, a gente provocativamente bota o vezes 10 na 4 lá em cima, para o aluno perceber que esse 1 é 1, esse 5 é 5, isso, certo? É mais comum aparecer do jeito que eu coloquei aqui do que do jeito que apareceu ali. 0, 0, existe o ponto 0, 0, não existe? Depois o ponto 1, 1 vezes 10 na 4 ali, 2 vezes 10 na 3, olha que simples, 4 vezes 10 na 4, 5 vezes 10 na 4, e lá está o gráfico. Esse gráfico mostra que dobrando a profundidade, dobra a pressão hidrostática, triplicando a profundidade, triplica a pressão hidrostática, mostra que a pressão hidrostática é diretamente proporcional à profundidade. É isso mesmo. Era esse o objetivo. É isso aí, garoto. Ó, façam com carinho. Quem é que já fez a 2? Levanta a mão. Beleza. Ó, quem não fez, dá um gás, que daqui a 3 minutinhos eu já volto a corrigir. A questão 3, lê com carinho, é só jogar na fórmula. Tem uma pegadinha ali em 2 coisinhas, mas vai ser light se tu conseguir. A questão 4, cuidado. O que interessa não é a distância entre 2 pontos, é a altura, é a profundidade apenas, tá beleza? E é só jogar na fórmula. Vai, cara, dá um gás pra gente poder corrigir mais alguma coisa. Qual é a tarefa que vai sobrar pra ti mesmo? A página 41. Lembrando que a questão 2 começa na página 40, tá, galerinha? Empacou, chamou, dá um gás. Tô indo nas carteiras tirar dúvida.